Oiê! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube Iridologia e Bem-Estar. Sempre para mim vai ser um privilégio poder te ensinar tudo que eu adquiri de conhecimento nesses últimos anos, vivendo a iridologia, vivendo a terapia. E aqui o objetivo sempre vai poder te ensinar a identificar, prevenir e tratar a raiz de qualquer doença física ou emocional, e hoje não vai ser diferente. O tema da nossa aula vai ser sobre sinusite. Você conhece alguém aí do outro lado que tem ou sofre com sinusite? Às vezes ela vem acompanhada de uma rinite, às vezes é uma rinite alérgica, às vezes também é uma sinusite alérgica, uma sinusite fúngica. Você conhece alguém que sofre disso? E essa pessoa toma antibiótico, ela baixa a imunidade dela, muda o tempo, ela muda até o local. Às vezes ela tá num local que tem ar-condicionado, climatizou o ar, ela já começa a passar mal. Você conhece alguém nessa situação? Com esse vídeo aqui, você vai conseguir ajudar essa pessoa. Você vai conseguir ver de maneira bem específica o que você, como terapeuta, pode fazer para você poder ajudar ela. E você vai conseguir entender aonde pode morar a raiz de pessoas que sofrem com sinusite. Então, fica até o final do vídeo para que você possa aprender, se aprofundar e ajudar as pessoas aí que estão aí do seu lado, tá? E às vezes até se ajudar, se esse é o caso que você está passando, beleza? Então, o tema oficial da nossa aula é como que você pode aí do outro lado entender que o intestino, ele pode ser o vilão da sinusite. Esse é o tema da nossa aula. E eu já vou te dizendo que a gente está aqui no YouTube e se você não está inscrito no canal, se inscreve. Toda semana eu distribuo uma aula gratuita aqui para que você possa se aprofundar. E assim você já pode se aprofundar como meu aluno mesmo, de forma gratuita, com esse conhecimento rico que eu posso disponibilizar aí para você. Então se inscreve no canal para você poder receber a notificação, tá bom? E se durante a aula surgir dúvida, você vai colocar aqui embaixo. Pri, tô com dúvida. Não entendi esse assunto muito bem, quero mais detalhes. Ou, se durante a aula você quiser colocar um comentário do que você achou, a sua opinião, pode colocar aqui embaixo que eu mesmo vou ler e eu mesmo vou responder, tá bom? Então, bora para nossa aula. Eu quero muito poder dividir uma imagem com você para que a gente possa entender de fato o que que é a sinusite. Tem muitas pessoas que se confundem e eu não quero que você se confunda com isso, tá? Então, eu vou compartilhar a tela aí para que você possa, de uma vez por todas, entender o que de fato é a sinusite. Vai aparecer aí para você essa tela. Tá conseguindo ver aí? Ó, eu deixei aqui claro onde acontece a sinusite, para que você tenha clareza disso. Ó, sinusite acontece aí nesses buraquinhos. Eu vou usar esse termo, tá? Então, nós temos buraquinhos aqui em cima da testa e a gente tem buraquinhos aqui abaixo dos olhos. Esses buraquinhos. Você tá vendo que ele tem essa secreção amarelada, marronzada? Essa secreção é o que a gente chama de muco na medicina integrativa. Mas você deve conhecer ela como catarro. É um termo mais comum aí. Aí é o muco. É por isso que o seu paciente sofre de sinusite. Então, eu deixei claro aqui, ó, nessa imagem, o que que é a sinusite? É uma inflamação nos seios da face. Os seios da face é isso, é como se fosse buraquinhos, é como se fosse bolsinhas aí embaixo, aonde pode acumular secreção. Esses seios, esses buraquinhos, eles podem acumular secreção e é o que acontece aqui do lado, ó. Aí eles ficam inflamados. Sinos são essas bolsinhas que você tá vendo. Tá até aqui embaixo, ó, de forma normal, ó, seios normais, é os sinos. Então, sinos normais são esses buraquinhos limpos, vazios, eles não contêm nada. Na verdade, eles contêm fungos do bem, fungos e bactérias boas, porque quando você inala o cheiro de alguma coisa, constantemente a gente está respirando. Quando o paciente ele inala, ele precisa ser capaz de liberar todos aqueles fungos que ele inalou.
E aí é os seios nasais que fazem isso. Ou os sinos. Isso também são conhecidos como sinos. Então você tem dois em cima da testa e dois aqui, né? Um de cada lado, dois abaixo dos olhos. Quando os sinos estão normais, eles estão sem secreção, sem muco, sem catarro. É o que você tá vendo aqui embaixo, ó, seios normais, é os sinos normais. E aqui embaixo você já vê os sinos com a inflamação. Os sinos, essas bolsas nasais, com o it, com a inflamação, com o muco, com o catarro. Pri, então é por isso que vem o nome sinusite, é sinos de sinos, dessas bolsinhas nasais, sinos desses seios nasais, e it de inflamação. Esse I, o T e o E, ele vem de uma inflamação. Então, é a inflamação dos seios nasais. É a inflamação dos sinos. Por isso que vem a sinusite. E aqui você viu que causa pressão nos olhos. Aqui tem alguns sintomas normais, né? Dor, pressão no rosto. Às vezes a pessoa sente dor aqui nessa região, sabe? Principalmente quando ela tá congestionada. Secreção nasal, porque cresce essa secreção e o nariz fica tentando eliminar através desses sulcos aqui, sabe? Dá dor de cabeça, até porque você tá vendo aí que a secreção ela vai para essa área da cabeça. Então tem gente que sente até febre aqui, pode acontecer também, porque às vezes isso tá muito inflamado. Aqui você vê que só tá um pouquinho, mas quando isso aqui cresce absurdamente, a pessoa sente pesar, mal-estar, cansaço, e isso impede ela de sentir o cheiro. Que tá até aqui, ó, redução do olfato. Ela não sente mais o cheiro das coisas, porque ali tá tão inflamado que esses fungos que estão ali, eles impedem ela de sentir o cheiro normal das coisas. Eu não sei se você já conheceu alguém que você falou assim pra pessoa, ai, tá um cheiro de fumaça, a pessoa assim, eu não tô sentindo cheiro de nada, não. É provavelmente que os seios nasais estão inflamados e ela nem sabe. Aí, de repente, muda o tempo, ou ela entra no ambiente que o ambiente é climatizado, o ambiente tem ar-condicionado, aí essa pessoa começa a passar mal. Exatamente porque ela não sabe que os seios nasais já estão inflamados, já tem sinusite, e aí por ela não saber disso, ela começa a passar mal, né? Começa a sentir sintomas. De repente vem uma secreção, e a secreção é verde, amarelada, marrom. A secreção ela é bem grossinha e aí a pessoa percebe que ela já não tá bem. E aí sim ela vai atrás de ajuda e recebendo essa ajuda, pode ser uma ajuda de antibiótico, que é o mais comum hoje, como as pessoas tratam. E aqui você vai aprender qual é a melhor forma de tratar o seu paciente e por que que isso acontece. Então a sinusite ela acontece aí, nessa região nasal, no rosto, certo? Mas lembra do tema da nossa aula? O tema da nossa aula é que o intestino, ele pode ser o vilão da sinusite. Como que isso se dá? É aí que entra o que você precisa aprender que eu vou te ensinar. Só para você poder entender, eu vou compartilhar aqui uma foto do intestino, que eu quero que você visualize comigo. O que que acontece e qual é o outro nome que a gente dá para essas partes do intestino? Deixa eu te mostrar aqui que eu vou compartilhar a tela. E aí você vai entender por que que o intestino ele é o vilão, tá? Compartilhando aí. Deu aí? Deu. Aí é uma imagem ilustrativa, tá? É uma imagem ilustrativa para você poder entender. Você percebe cada gominho daqui do intestino? Cada gominho, ele é responsável por um grupo de fungos e um grupo de bactérias. Cada gominho desse é responsável por isso. Vou ficar aqui em cima porque eu quero te mostrar esses gominhos aqui embaixo, ó. Cada gominho desse é responsável por isso. Então, cada gominho faz o seu trabalho. Mas o que acontece? Às vezes, esses gominhos, exatamente esses três gominhos aqui, ó, desse daqui até esse, esses três gominhos aqui, eles são responsáveis por eliminar muco. Muco, catarro. Esses três gominhos aqui, por eles serem responsáveis por eliminar muco, pode ser que eles não consigam eliminar toda todo o muco que vem.
Pri, o que é muco? Lembra da sinusite? A gente acabou de aprender. Os sinos lá dentro tem fungo. O fungo cria muco, cria catarro. Então, o fungo, ele cria catarro. Então, esses três gominhos aqui, eles são responsáveis por eliminar muco, por eliminar catarro. Consequentemente, por eliminar os fungos que causam esse catarro. E se esses três gominhos aqui, dessa parte do intestino, eles não estão equilibrados e eles não fizeram a função deles, eles deixam passar algum fungo. E aí eles não conseguiram eliminar o fungo. Eles não conseguiram eliminar o muco, não conseguiram eliminar o catarro. Aí, esses fungos, eles não param aqui, né? Porque isso aqui é um fluxo, né? Isso aqui é um fluxo que vai e que volta. Só que eles não conseguem ir embora para poder fazer uma evacuação. Eles ficam aqui, aí eles voltam e eles começam a andar dentro do corpo. Uma vez que começa a andar dentro do corpo, você já imagina o que acontece, né? Aonde é a segunda casa deles? A primeira casa é no intestino, você viu aí, nesses três gominhos. Mas qual é a segunda casa? É os seios nasais. Aí eles vão procurando a casinha deles e falam: ah, ali é muito confortável. Se a gente ficar ali, a gente não morre. E ali a gente pode aumentar de família. Aí esses fungos que causam essa inflamação mucosa, essa inflamação de muco, causa uma inflamação na mucosa e causa o muco. Aí eles vão lá para os seios nasais. Aí eles passam a morar aqui. Dois aqui embaixo e dois aqui em cima. Eles moram aqui. Aí, quando a pessoa toma o antibiótico, eu quero só que você entenda, tá? Eu tomei o antibiótico, beleza. Aí saiu o fungo daqui. Ele foi pra lá. Ele foi pra lá, aí eu tomei antibiótico. Aí ele reduziu a imunidade. Aí eu voltei pra cá. Ele fica só mudando de local. Pri, e agora? Você entende a relação? Você entende a relação do intestino com os seios nasais, com a sinusite? O intestino, ele é o responsável por eliminar o que a gente chama de placas mucoides. Pri, o que é isso? Vou te explicar. Lá no intestino, você viu ali o desenho, né? Ele tem as paredes intestinais que a gente chama de mucosas intestinais. Essas mucosas são molinhas, molhadinhas, até para poder preparar o bolo fecal para essa pessoa fazer uma evacuação. Essas paredes molhadinhas, que você consegue ver isso, essas paredes, elas podem, com o tempo, parar de fazer a função delas por um excesso de fungo. Aí, o catarro, ele gruda. Aí ele vira uma placa ali, uma placa gosmenta, é o que a gente chama de placa mucoide. Placas mucoides, que são placas de inflamação, placas de catarro grudado no intestino. Aí, às vezes, essa pessoa vai fazer uma evacuação. Aí ela sente algo gosmento no bolo fecal. O que que é isso, gosmento? É exatamente muco, é catarro. Mas o catarro, ele foi produzido somente ali? Não, porque esse fungo que causa o catarro, ora ele mora aqui, ora ele mora ali. Aí ele vai trocando. Ah, eu tomei antibiótico, agora eu mudei de casa. Ah, eu vim pra cá, eu vim pra cá. Pri, mas como de fato eu posso ajudar o meu paciente diante disso? Primeiro que você precisa entender claramente essa relação, que o intestino, ele é o responsável, sim, por a gente conseguir entender a sinusite. Se os sinos, eles estão inflamados ao ponto de causar sinusite, e ite é uma inflamação, essa inflamação vem da onde? Vem de um trabalho lá do intestino. O intestino não conseguiu fazer o trabalho completo. Ele não conseguiu eliminar os fungos que ele precisava eliminar. Ele não conseguiu fazer um bolo fecal só de sujeira para poder eliminar esse bolo fecal. Às vezes ele tá até eliminando coisa boa. Por quê? Lembra das placas mucoides? Então tá o intestino, aí vem uma placa gosmenta de catarro. Aí quando você come, quando o seu paciente ingere alimentos bons, ele não consegue absorver porque tem a pele, mas tem uma placa aqui, uma placa de bactéria. Aí passou coisa boa, aquilo vira um bolo fecal. O bolo fecal fica de coisa boa, mas aqui fica de coisa ruim. Então, passou a coisa ruim, ele adere. Ah,
Você comeu açúcar, o açúcar me alimenta. Aí ele absorve o açúcar. Aí ele deixa todo aquele alimento, aqueles nutrientes que você comeu ali no bolo fecal. Aí ele vai fazendo um bolo fecal rico de nutrientes. Aí você elimina o bolo fecal. O seu paciente acontece a mesma coisa. Entende a relação? Então, olha só. A gente não pode dizer que a sinusite nasceu no intestino, mas a gente pode afirmar que quando o intestino não funciona, ou porque essa pessoa tem excesso de idas ao banheiro todos os dias, o que não é normal. Eu vou 4, 5 vezes no banheiro, não é normal. Ou eu vou uma vez ao dia, ou eu vou uma vez um dia sim, um dia não, que também não é normal. Esse tipo de intestino é a moradia desses fungos. E esse tipo de intestino causa a baixa imunidade, até porque ele não elimina as bactérias e os fungos que deveria eliminar. Ele fica com os fungos e as bactérias ruins. E aí o que causa? Mudança de tempo, eu cheirei alguma coisa que tinha um fungo, às vezes dentro da casa tem mofo, mofo na parede, mofo verde, o mofo de cor preta, o mofo de cor verde, o mofo de cor branca, que você vê na parede, tudo isso é fungo. Aí a pessoa acha que aquilo tá ok pra ela, mas não tá. Ela inala, inalou, aqui dentro já estava com fungo. Ao invés desse fungo tentar combater o que ela inalou, ele absorve. Aí começa a ter placas de muco aqui dentro. E a gente chama isso de catarro. Você conhece como catarro, mas dentro da iridologia integrativa, a gente vai usar esse termo, são placas de mucoide, são placas de catarro grudadas no intestino ou placas de catarro grudadas aqui. E elas não são eliminadas porque a raiz do problema não é tratado. Pri, como assim a raiz do problema não é tratado? É isso que eu tô te dizendo. A raiz do problema é o próprio sistema da pessoa. O corpo da pessoa, ele foi criado de uma maneira única. E aí entra o que todo mundo erra. Pri, como assim? Vou te explicar. Um paciente chega até você com sinusite. O que é que você vai tratar? Pri, é óbvio, eu vou tratar a sinusite. Não, não deveria ser assim. Porque se eu tô te explicando que a sinusite, ela pode acontecer por causa de um fungo que não foi eliminado ou um fungo que foi crescido aumentou de crescimento dentro do intestino, eu deveria olhar para o meu paciente, não para a sinusite dele. Eu deveria olhar para o meu paciente exatamente no intestino. Será que o intestino dessa pessoa está funcionando para poder combater esse crescimento fúngico? Eu deveria ter esse olhar, mas aí entra o que a maioria erra. Então, as pessoas elas querem tratar os pacientes que têm sinusite, rinite, elas querem tratar no problema, na sinusite. Aí o que que elas fazem? Dão certo, elas conseguem limpar os seios nasais, elas limpam tudo. Aqui deixa bonitinho, só que saiu daqui, desceu e foi para o intestino. Aí elas não eliminam esse fungo do intestino. O que que elas fazem? Aqui tá ótimo, eu resolvi o problema. Não é assim, a gente só resolve um problema no paciente quando esse problema ele foi embora. Ele não vai vir de novo. Aí passa 2, 3 meses, de novo uma crise de sinusite. Ou a pessoa tem uma vez no mês uma crise de sinusite. Então, você que está aí do outro lado, você precisa ter essa noção. A melhor maneira de a gente ajudar alguém que tem sinusite é a gente olhar para o intestino. Porque se o intestino não foi capaz de eliminar os fungos, se esse intestino aumentou esse crescimento fúngico, esses fungos não ficaram só ali. Esses fungos foram para os seios nasais, causando inflamação, causando muco, causando catarro. O que piora. Por isso que tem pessoas que não pode inalar, por exemplo, está dentro do ambiente de ar condicionado, ela inalou um pouquinho, 5 minutos no ar condicionado, ela já sai tossindo, ela já sai mal, ela já sai doente. Por quê? Dentro dela existe esse crescimento fúngico, esse crescimento de fungos que causam a inflamação dos sinos. E aí esse crescimento, ele foi ativado por inalar esse ar que estava sujo
nesse climatizador, ou no ar-condicionado, ou no climatizador, enfim, máquinas que produzem esse ar. Então, essa pessoa, aquele único funguinho ativou. Na hora que ativou, cresceu, essa pessoa em 2, 3 horas ela já começa a ter uma crise de sinusite. E para você realmente poder ajudar uma pessoa, você realmente vai precisar ver uma foto do olho. E aí eu vou te mostrar isso daqui, tá? Eu até peguei uma foto aqui do olho genérica para você poder ver que é mais comum do que você pensa, tá? Eu quero que você veja essa imagem aqui, tá vendo? Ó? Vou até. Você vai conseguir ver aí, ó. Olha essa imagem aí. Essa imagem é uma imagem genérica. Você sempre vai. O que que é uma imagem genérica? Você vai olhar o olho de alguém e se você vê toda essa parte amarela no olho dessa pessoa, você precisa ficar em alerta. Essa parte amarela aqui, ó. Por que que é uma imagem genérica? Porque eu tô te dizendo que é muito mais comum do que você pensa. É muito mais comum você encontrar uma foto, uma pessoa com um olho e em volta tem essa parte amarelada. Isso já é um sinal de que dentro do corpo dela tem um crescimento fúngico, tem um crescimento de fungos que vão causar problemas respiratórios. E um desses problemas é a sinusite. Um desses problemas pode ser também a rinite. E nem sempre vai começar com rinite e sinusite. Às vezes pode ser um crescimento fúngico dentro do intestino. Barriga estufada, não vai no banheiro com regularidade, ou vai no banheiro e sempre tem diarreia. Isso não é normal. Esse olho, de uma forma genérica, mostra isso. E por que você precisa se preocupar com isso? Porque essa é a maneira de a gente conseguir tratar as pessoas na raiz do problema. O olho, ele mostra antes de virar uma doença e ele mostra o estágio que já está, o problema da pessoa. Então, se esse olho está mostrando que essa pessoa pode ter um crescimento fúngico, eu, como terapeuta, preciso olhar para isso. E nem sempre isso vai ser emocional. Aí que entra um ponto. Quando o terapeuta ele não consegue resolver o problema do paciente, ele costuma dizer que aquilo é emocional. Nem sempre é emocional. É que você ainda não sabe a raiz do problema. E como você tentou só aquele caminho, você acha que aquele caminho é único e que só existe aquele. Não, a gente precisa tratar o paciente na raiz do problema. Então eu não posso tratar somente o problema. Eu vou tratar somente a sinusite. Não, eu preciso tratar a raiz da sinusite. Ela pode sim morar no intestino. Eu não estou dizendo que todas as pessoas que têm sinusite, elas vão ter problemas intestinais. Não, mas estou dizendo que 70% dos casos o crescimento é fúngico. O crescimento vem de fungos do intestino. E o olho mostra isso claramente. E você aí do outro lado, a única maneira que você pode tratar de maneira assertiva e precisa o seu paciente que sofre com problemas respiratórios, a sinusite, é tirando uma foto do olho dele. Tira uma foto do olho dele, veja se tem crescimento fúngico, veja se o problema que ele tem é grave, mas é possível tratar. É só eliminar as placas de mucoide. É só eliminar o muco. Pri, mas como que eu vou eliminar muco intestinal? Aí entra a base biológica. Deixa eu te contar uma coisa, um segredinho, tá? Todas as pessoas começaram a vida delas. Não é no primeiro dia de nascimento, é dentro da barriga da mãe. A melhor maneira de você conseguir ajudar um paciente a tratar a raiz do problema, você precisa descobrir o que aconteceu na gestação daquela pessoa que deixou ela fragilizada ao ponto de hoje, como adulto, ela sofrer consequências por causa de algo que aconteceu lá atrás. E a foto do olho traz essa informação. A foto do olho traz o primeiro dia de vida dentro da barriga da mãe, aonde você vai ver quais foram os órgãos fragilizados, quais foram os órgãos sobrecarregados, qual foi o órgão principal dentro da barriguinha da mãe que, quando você trata esse órgão, você trata todo o resto da pessoa. E é esse órgão dentro da barriguinha da mãe que ele teve pouco nutriente,
É ele que rouba a energia dos sinos, é ele que rouba a energia daquela parte do intestino. É ele que vai roubando. Ele, eu vou deixar aquela região fraca. Eu vou deixar aquela região fraca porque esse órgão, eu vou sobreviver. Então eu vou deixar você essa partezinha fraca. Ele vai roubando nutrientes, ele vai roubando elementos químicos, ele vai roubando substâncias químicas, ele rouba hormônios, ele vai roubando tudo para que ele possa ficar forte. Qual é esse órgão? Cada ser humano é único. E aí, por isso que você precisa fazer uma avaliação biológica do paciente. A avaliação biológica feita no olho é capaz de trazer todas essas informações. E quando você sabe dessa informação, você ajuda a resolver o intestino e os sinos e a sinusite do seu paciente, na raiz do problema, na raiz biológica. Você precisa aprender isso. É por isso que eu tô aqui todos os dias. Eu realmente te ensino a você ir na raiz do problema. Porque essa é a única maneira de você conseguir ajudar o seu paciente. Você pega uma foto do olho sem precisar perguntar, sem precisar de histórico nenhum. Você já vai conseguir ver a baixa imunidade dele. E sim, se ele vai ter uma crise de sinusite alérgica ou não nos próximos dias. E aí, você não vai precisar ficar mais, olha. Você precisa evitar o mofo. Você precisa tomar água. Você precisa parar de consumir isso. Você não vai precisar fazer só isso. Você vai conseguir entender a raiz do problema. Porque a raiz biológica, ela não é no hoje. A raiz biológica começa no início da vida. E o início da vida de todo mundo é dentro da barriga da nossa mãe. É dentro da gestação, nos nossos primeiros dias de vida. É ali que a gente absorve todos os nutrientes para a gente estar saudável hoje. Então, hoje, eu e você e seu paciente somos um resultado biológico do que aconteceu lá, nos nossos primeiros dias de vida dentro da barriga da nossa mãe. E se eu não sei o que acontece lá, eu não consigo ajudar hoje. É por isso que uma foto do olho ela é capaz de identificar a raiz do problema, ela é capaz de prevenir, ela é capaz de tratar a raiz do problema. Você viu isso aqui hoje. A gente pega essa foto do olho e você identificou que já tem sinusite. Tem sinusite e tem um crescimento fúngico no intestino. Então, se ela toma antibiótico, vai baixar a imunidade dela. Se ela toma antibiótico, baixa a imunidade e daqui a pouco volta a sinusite. Porque não resolveu o problema. Ela não eliminou o fungo que causa a sinusite. Por quê? Esse fungo que causa sinusite, ele é alimentado por um único órgão. E esse órgão é específico dessa pessoa. Esse único órgão, ele foi o causador desse problema. E esse órgão é o causador desde quando essa pessoa nasceu, dentro da barriga da mãe. Desde quando foi dada a vida para essa pessoa. Então, Pri, como que a gente descobre? Precisa tirar uma foto do olho para a gente poder descobrir a raiz biológica. Por quê? Você já entendeu que a sinusite e o intestino têm total relação. Pri, então você está dizendo que para eu poder tratar a sinusite do meu paciente, eu preciso tratar o intestino? Precisa. Você precisa tratar a sinusite, intestino e o órgão que roubou a energia dos dois. O órgão que rouba tudo que esses dois podem absorver. Existe um vilão. O vilão da sinusite é o intestino, mas existe um vilão dos dois juntos. Existe um órgão causador de tudo isso. E para cada pessoa é único. Para cada pessoa é uma coisa diferente. Então, você realmente precisa tratar o ser humano como um ser único. Único, individual, e é por isso que a iridologia ela é tão profunda. Tá bom? E aí entra o ponto que a gente não pode dizer que a sinusite ela realmente ela é só emocional, ela é só física. Ela tem essas duas probabilidades. Mas agora você consegue entender que quase 70% da sinusite é física por conta desse crescimento fúngico. Pri, como eu ajudo? Você precisa resolver biologicamente. Você precisa ir lá no órgão que é o causador, que é o vilão, que ele rouba nutrientes, que ele rouba energia do intestino para que o intestino possa se autolimpar. Ele rouba a energia dos sinos para que os sinos possam se autolimpar. Temos duas pessoas expostas ao mesmo ar-condicionado. Uma desenvolve sinusite e a outra não. Qual é a diferença? Uma tem mais força biológica e a outra tem baixa força biológica. Então, o que eu e você temos que fazer? Aumentar a força biológica do nosso paciente. Pri, como eu faço isso? Aumentar a energia celular do paciente. Pri, como eu faço isso? Aumentar
a energia do DNA dela, o DNA saudável, porque ela está desenvolvendo uma mudança nesse DNA porque o DNA está inflamado. Eu preciso ir lá biologicamente. E isso o olho faz. É isso que eu ensino aqui todos os dias. Todos os dias eu te ensino como que você pega uma foto do olho do seu paciente e você identifica o problema e você trata ele na raiz do problema biológico. E como você recupera o seu paciente de forma biológica, lá no início da vida. Pri, como eu aprendo? Como eu continuo aprendendo com você? Você pode continuar aprendendo por se inscrever no canal, você tem essa possibilidade, ou toda segunda-feira, 4 horas da tarde, a gente tem uma aula gratuita, que você pode se inscrever, o link tá na bio lá do Instagram. Você pode se inscrever e lá você vai ter acesso a uma aula que eu poderia dar só para os alunos da plataforma, mas eu disponibilizo ela. Essa aula de toda segunda-feira, 4 horas, não fica gravada. E se você quiser participar, o convite está aí. Pri, como que eu continuo aprendendo? Se inscreve no canal, deixa a sua dúvida aqui embaixo. Pri, olha, eu tô com um paciente assim, assim, assim. O que a gente pode fazer? Eu pego a sua dúvida, eu mesmo respondo e a sua dúvida ainda pode se tornar uma aula. Quer a minha ajuda? É exatamente aqui que eu posso te ajudar. Combinado? Olha, obrigada por você estar aqui hoje. Obrigado por mais uma aula você assistir, adquirir esse conhecimento para que você possa ajudar tantas pessoas aí do outro lado. Conte comigo no processo da sua evolução, de você se tornar um terapeuta capaz de identificar, de prevenir e tratar a raiz de qualquer problema, tanto físico quanto emocional, usando uma foto do olho. Conta comigo. E deixa o seu like se você gostou. É assim que eu sei se você gostou, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, obrigada.